Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, é onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Aleluias. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Vamos todos ler. Eu acho que eu nunca preguei essa palavra aqui na igreja. Já preguei fora, aqui não, aqui eu acho que é a primeira vez. Vocês estão me ouvindo bem atrás, queridos? Amém? Tá bom, Cacau, aí? Tá. Vamos lá. Mateus 15, versículo 21, diz assim, a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Sidom, de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Tem traduções que diz o seguinte, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem traduções que diz que os discípulos disseram: atende ela, Senhor. Ela está gritando atrás de nós. Atende, ajuda ela. Versículo 24. Ele respondendo disse: Jesus, tá? Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém, queridos? Vamos fechar os olhos. Cura a sua cabeça. Senhor, fale conosco nessa manhã. Fale conosco. Ministra aos nossos corações essa palavra de forma bem clara, bem objetiva, Senhor. Nós precisamos ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte, glória a Deus. Como eu disse, eu acho que eu nunca preguei aqui essa palavra. E essa palavra, certamente, poucos ouviram também. Que não é muito pregado isso. Até porque esse texto, ele é estranho. Não é convencional. E eu já ouvi alguns pastores tentando, vou usar um termo aqui, né? Tentando passar um pano para Jesus, tentando explicar o que o texto não está explicando. Só que o texto é muito claro. Jesus, ele vai para uma região, diz aqui que ele vai para as partes de Tiro e Sidom, que também eram províncias romanas. Ele vai para esses lugares que eram afastados de onde ele estava acostumado a estar, naquela região da Galileia. Ele vai para aquela região e tem uma mulher que vai falar com ele, cananeia. O que significa uma pessoa
uma mulher ser chamada de cananeia. O que significa isso? Que ela era de Canaã. E essa mulher, existe um outro texto que fala que ela era sírio-fenícia. O que significa isso? Que ela era grega. E ela era grega e ela era de uma região que os judeus não se davam com eles. Por que os judeus não se davam com eles? Porque era uma região muito idólatra. Era uma região onde eles tinham como Deus principal um Deus chamado Baal, que você já deve ter ouvido falar sobre Baal. Está lá nas passagens de Reis, quando fala de Elias e os profetas de Baal. E uma outra divindade que eles tinham lá era Azera. Então ela era uma mulher grega de uma região onde era uma região idólatra. Então essa mulher era uma mulher totalmente discriminada. Totalmente discriminada dentro da concepção judaica. Eu vou dar um exemplo aqui o que significaria esse tipo de preconceito. Seria nós falarmos, como se fosse nos dias atuais, uma mulher homossexual da Umbanda, por exemplo. Imagine o preconceito que ela sofre dentro de uma igreja como a nossa convencional. Sofre muito preconceito. Quem concorda, diga amém. Amém. Sofre. Era exatamente a noção dessa mulher. Só que ela era uma mulher, que o texto é bem interessante, vai falar que Jesus, quando chega naquela região, ela tinha uma filha que estava, o texto fala, endemoniada. O texto ainda ele amplia, dizendo que ela estava miseravelmente endemoniada. Quem aqui tem filhos sabe que a parte mais sensível nossa é o filho. Nós sentimos quando o filho não está bem. Nós ficamos angustiados quando um filho nosso está doente. Nós preocupamos com os nossos filhos. O problema que essa mulher tinha era no ponto mais fraco dela. Era um filho, uma filha que ela tinha. Não sei se era a única, não sei se ela tinha marido, mas era filha. Nós não sabemos quantos anos tinha, se era uma criancinha de 2 anos, de 5 anos, de 10 anos, se era uma adolescente, se já era uma jovem, nós não sabemos. Mas filho sempre é filho nosso, independente da idade. Sempre preocupamos com os nossos filhos. Ela estava com a sua filha miseravelmente doente, possuída por demônios. O problema dessa mulher era muito complicado, porque não era um problema patológico, não era um problema de saúde apenas, não era um problema físico. Você há de convir comigo, porque se a pessoa tem um problema físico, o que você faz? Você está doente, leva no médico, não é assim? Está com uma dor aqui, leva no médico, tira lá um raio-x, vê lá o que tem, descobriu o que tem, bora tratar, toma remédio. Mas o problema dessa menina é que não era remédio. O problema da filha dela é que não era um problema de saúde, que o doutor fulano poderia receitar um remédio para ela ir lá no postinho buscar o remédio e começar a tomar o remédio. Não tinha isso. Porque o problema dela era um problema espiritual. Era um demônio. Pelo menos é o que o texto diz. E se é um demônio, não tem médico que resolve, irmãos. Se é um demônio, não tem polícia para resolver. Se é um demônio, não tem político para resolver. Se é demônio, só Deus pode resolver. Era Deus que ela precisava. E quando diz a Bíblia, quando Jesus chega naquele lugar, ela
Jesus. Pastor, mas ela não era idólatra? Possivelmente, o texto não diz. A região dela era idólatra. Mas ela não era uma mulher que certamente adorava Baal? Não sei, irmão, se ela adorava Baal. A Bíblia não fala. A Bíblia diz que quando ela viu Jesus, ela sabia quem Jesus era. Isso é importante. Saber quem Jesus é. Posso ver, queridos? Ela sabia. E o que ela falou para Jesus, muitos judeus não disseram. Porque ela chegou para Jesus e falou assim: filho de Davi. Parece aquele servo de Jericó, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela sabia que Jesus era Jesus. Você sabia que tem pessoas na igreja que não tem temor a Deus, e tem pessoa no mundo ímpio que respeita mais do que a gente que está aqui dentro? Tem muito mais temor às coisas de Deus. Ela falou: Jesus, filho de Davi. Ela tinha um discernimento. Ela não foi pedir para Baal, ela não foi pedir para Zera, ela foi pedir para Jesus. Quando dói a tua barriga, para quem você pede? Quando o problema bate na tua porta, para quem você pede? Eu já vi muitas pessoas que na hora do desespero recorre ali, recorre aqui. Tem uma pessoa ali que vai benzer, tem uma pessoa ali que vai dar um passe, tem uma pessoa ali que pode te ajudar, tem uma pessoa ali que pode fazer uma obra. Essa mulher não, ela foi até Jesus, porque ela sabia: Jesus pode curar, libertar qualquer pessoa, ou seja, Ele pode resolver o meu problema. Quando o problema vem na nossa vida, nós não podemos ficar desesperados. Quando o problema bate na nossa porta, nós não podemos ficar perdidos, correndo de uma porta a outra, de um lugar para o outro, buscando alguém que possa fazer, alguém ali que pode resolver. Não! Nós temos um Jesus na nossa vida. E deixa eu te falar algo mais: se você dobrar os teus joelhos e clamar a Ele com fé, Ele também vai te ouvir, Ele também vai trazer a cura, a solução, o milagre que você precisa. Aleluia! Ele pode fazer a tua vida. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Daí ela chega para Jesus e fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. Aqui vai mudar o texto, tá? Daí vem o 23. Pega a sua Bíblia, por favor. Olha o que diz o 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. Diga comigo assim: Jesus. Mais forte, diga: Jesus não respondeu nada. Por isso que os pastores não gostam de pregar esse texto, porque ele é estranho, né? A mulher está lá com a filha possessa, desesperada. Jesus, misericórdia, filho de Davi, minha filha. Jesus olhou para ela e continuou caminhando. Não respondeu nada. Eu já vi gente tentando passar um pano para Jesus. Não, porque Jesus... Não. Vamos ler o texto conforme está escrito. Jesus ouviu e não respondeu. Então quer dizer que Jesus pode ouvir e não responder. Você está pronto para ver essa verdade? Quem entendeu, diga amém. Isso aqui é uma lição. Ele pode ouvir e pode não responder. Por quê, pastor? Daí tem vários porquê. Talvez porque não é a hora. Talvez porque não é o propósito dele responder exatamente aquilo que nós queremos que ele responda. Aqui não diz que ele não ouviu. Ele ouviu. Mas aqui diz que ele ficou calado. Daí eu faço a pergunta para vocês: você já orou
e teve a impressão que Jesus ficou calado? O que já aconteceu? Diga amém. Todos nós. Eu já orei por pessoas e Jesus ficou calado. Eu já orei por algumas situações da minha vida particular e Jesus ficou calado. Eu já orei por situações na igreja e Jesus ficou calado. Mas não significa também, queridos, que ele perdeu o controle da situação. E sabe o que eu entendo? Que em muitos momentos, pelo menos na minha vida, em que eu orei e Jesus ficou calado, foram momentos que Jesus estava resolvendo problemas aqui dentro de mim. Às vezes ele se cala para resolver problemas que estão dentro de você. Olha para cá. Às vezes ele se cala porque ele está trabalhando no seu interior. Às vezes ele se cala porque ele está trazendo libertação dentro de você. Às vezes ele se cala porque na verdade ele está preparando você para que você possa viver a resposta da tua oração na tua vida. Então ela pediu, insistiu, e ele ficou calado, queridos. Só que essa mulher do texto, ela teve que ouvir algo mais. Porque olha o que vem aqui na sequência do texto. Seus discípulos, versículo 23, eles responderam, chegando aos pés dele: despede, ela vem gritando atrás de nós. Olha o que Jesus falou, versículo 24: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou assim: eu não vim para resolver problemas deles, eu vim resolver o problema dos meus filhos da casa de Israel. É mole. Eu não vim para eles, não vim para os gentios, para os gregos, eu vim para o povo de Israel. Irmãos, isso é Bíblia. Quem está ouvindo, diga amém. E ele falou isso e ela ouviu isso. O que ela ouviu? Ela ouviu uma má notícia, ela ouviu uma negativa. E Deus tem ensinado isso, que em muitos momentos nós precisamos ouvir o não. Nós precisamos aprender a lidar com a negativa. Nós precisamos aprender a lidar com a má notícia. A maioria das pessoas que estão me ouvindo, a maioria das pessoas que frequentam as igrejas, essa igreja, as igrejas no geral, são pessoas